Bom, caros amigos do arquivo, eu sou suspeito para falar da minha convidada de hoje porque eu admiro muito ela. E ela, eu olho para ela e vejo ela uma showwoman, porque ela escreve, ela é roteirista, ela é apresentadora, ela é repórter de rua, ela é blogueira, ela corre. Que mais, Rosana, você faz assim no dia a dia? Eu faço tricô, que eu estava aqui fazendo um bom Tricô? tricô antes de começar. Tricô. Faço tricô e Não, crochê, faço um monte de coisa. sim, não, a Rosana Herman está aqui, a minha convidada, dispensa apresentações, eu tenho muita alegria de falar com ela. Ela é uma pessoa completa há muitos anos. Quem sabe acompanha a carreira dela sabe muito bem disso. E ela é tão completa que ela lançou um livro agora essencial. Eu vi a entrevista dela no Sem Censura, achei muito bom o tema. Eu vou até aqui compartilhar a tela para mostrar a capa. Aliás, só lembrando que na descrição do vídeo tem o link para a Ah, Amazon. Então, na legal. descrição do vídeo, você clica ali, tem o link para você acessar, comprar, baixar, enfim, tá ali. Para quem tem o Kindle Unlimited, é de graça, né, Rosana? Eu estava vendo ali É, que no quem tem esse Unlimited plano, é. então consegue. Então, vamos compartilhar a capa aqui. Aqui está. Adote o Pare, transforme reações impulsivas em escolhas conscientes. Esse é o novo livro da Rosana, que já está aqui, como eu disse, na descrição do vídeo, para você baixar, comprar, enfim, está lá na descrição do vídeo. Bom, Rosana, vamos lá. Você, como uma boa jornalista, você, como uma pessoa antenada, como sempre foi, antes das redes sociais até, uma das coisas mais difíceis é parar, né? É realmente a gente parar para pensar, É. para a gente parar as atitudes, ou é tudo muito impossível pela velocidade, talvez é o que eu sinto. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Essa questão de você adotar o pare, você adotou isso hoje na sua vida? Como é que você adota Sim. isso? E como é que surgiu? Saiu da sua profissão, saiu do seu cotidiano? Como é que foi essa ideia? Olha, assim, eu tô na onda junto com todo mundo, né? Todos esses anos de internet, desde 94 a 95, e a gente vai percebendo o que acontece com a gente coletivamente, né, Fábio? E a gente sabe que tem uma onda já, que até chamava React, né? Que a gente assiste as coisas, a gente reage a vídeos, e a gente. Só que isso, mais do que um tipo de vídeo, é um tipo de vida. A gente vive reagindo às coisas. A gente já não propõe nada, propõe um tema, uma coisa original. Nós abrimos mão de qualquer originalidade para começar, para falar da onde surgiu, para reagir. Então a gente acorda e abre o celular e vê as notícias e vê as coisas e começa a reagir. Que absurdo que é isso, olha o que aconteceu. A nossa postura diante do mundo é de ficar reagindo a tudo e a todos o tempo todo. E não é só notícia de gente famosa. É o vizinho, é a menina que postou, olha que absurdo, viu? A vida de todo mundo. Então, nós entramos neste modo reativo. Só que a gente entrou num modo reativo num ambiente de infinitos impulsos. Então, a gente não para de reagir. Né? Virou nosso cotidiano. Mas será que eu quero ficar o tempo inteiro reagindo a tudo e ter que ter aquela coisa que a gente brincou? Porque a gente, quando percebe as coisas, a gente percebe aqui e ali, depois vai juntando, né? Será que eu preciso ter uma opinião sobre tudo mesmo? Será que eu vou perder engajamento? Vão me expulsar dos grupos se eu não souber o que está acontecendo? Eu vou perder pertencimento? Então a gente acaba aderindo a tudo e opinando sobre tudo, porque tem medo de ficar de fora. Olha, Fábio, não sei se você assistiu Vale Tudo ou estava sabendo o que estava acontecendo na novela. Você acompanhou mais ou menos o final? Acompanhou, né? Eu li vários depoimentos de pessoas falando assim: ai, gente, eu não assisti Vale Tudo. Vou ter que assistir alguma coisa correndo agora para poder participar do que está acontecendo. Está todo mundo opinando, eu nem sei quem é Mano Dias. Entende? Então é isso, o FOMO, o fear of missing out, porque a gente precisa reagir. Só que nisso a gente não para sequer se perguntar se eu quero, se eu gosto disso.
É como se fosse um buffet infinito de comida que você fosse obrigado a ficar enchendo o seu prato e comendo e você nem sabe se você gosta de palmito. Mas como está todo mundo pegando, você vai pegando também. E é um buffet de impulsos que a gente vai consumindo sem nem saber se a gente quer, sem nem saber se a gente gosta. Não, você citou Vale Tudo, e Vale Tudo é uma coisa que, para o bem ou para o mal, foi um sucesso. Ele parou, foi um sucesso muito grande, com os números reais que hoje a gente tem do Ibope, né? Uma novela que dá 30 pontos hoje em dia é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Agora, assim, o que eu vejo de Vale Tudo independente se a novela ela é boa ou ruim, se a pessoa gostou ou não, é que, na verdade, assim, as pessoas elas querem opinar, e eu acho que tudo bem falar, não gostei e tal, mas eu sinto que as pessoas elas vão numa virulência como se o trabalho da autora fosse para atacar a gente pessoalmente. Então, parece que a pessoa se sente atacada, xingando, mas assim, ela é uma autora, a gente pode até falar se foi bem escrito ou não, se alguém tem embasamento para isso, tudo bem, televisão é crítica, mas eu sinto muito isso, que as pessoas elas vão para as redes sociais, elas pegam algo não para pensar ou refletir, elas vão para xingar, para chincalhar, para humilhar, e elas não param para reagir. Isso. Para reagir, porque o modelo de comunicação onde a gente vive é de intensidade, né? As pessoas que gritam mais, as pessoas descobriram lá atrás no YouTube que enfiando a cara na câmera chamava mais atenção. Então a gente foi descobrindo o que prende a pessoa, o que engaja, o que reage. Lembra, isso começou lá atrás na televisão com aqueles programas policialescos, o cara batendo o cacetete na mesa, aí explodia de audiência. Aquela onda que a gente não percebeu, mas que veio vindo da televisão, era dessa brutalidade, desse ódio, dessa intensidade ruim. Que contaminou. Você acha que a televisão ela potencializou isso hoje em dia? Tipo, por exemplo, a gritaria de um alborguete ou de um ratinho há 30 anos atrás? Ela serviu de modelo porque ela forjou essas pessoas que foram ser comunicadores. Então, quando começou os primeiros vídeos na internet, as pessoas falavam igual o pessoal da TV. Em vez de falar naturalmente, assim como uma conversa, era assim: olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí assistindo o nosso vídeo, está ligadinho aqui no nosso canal do YouTube. Ela emulava o que ela via na televisão, porque ela tinha uma vida assistindo televisão, essa era a referência, e quando ela se viu pela primeira vez tendo um canal e tendo sua própria emissora, ela emulou o que ela aprendeu, é o normal, que nem a gente repete que aprende com os pais, né? Então, demorou para ter uma coisa mais natural, mas isso ficou, porque o modelo é da intensidade, né? Então, nessa coisa de reagir, uma hora você fala assim, gente, mas eu não desligo mais o meu computador. Só quando dá um problema e eu preciso. E quando a gente reinicia o computador, fica aquela barrinha 3 horas, o coitado tem que atualizar tudo. A gente não desliga mais o celular. Você pode até botar em modo avião. Mas antes a gente desligava. Agora ninguém desliga, só quando dá um bug, aí você fica olhando, esperando o ícone voltar, assim, né? A gente não desliga mais nada, a gente não desliga as coisas, porque todas aquelas luzinhas à noite, a luzinha do Wi-Fi, aquelas luzinhas, a gente não se desliga. Então, nós estamos vivendo num contínuo, sem interrupção, reagindo a tudo sem nem parar. Eu falei, gente, daí que veio o pare, né? Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô. Minha vida virou este contínuo, a minha é de todo mundo, não tem mais. A linha do tempo é doom scrolling na vida e no celular. Aí eu lembrei que no mindfulness tem um exercício chamado STOP, né, que é um acrônimo. Mas a tradução para o português não ficava tão legal. Porque a gente aprende na comunicação que quanto mais uma coisa rima, mais ela se fixa. Né? Quando tinha aquele slogan, vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Esses slogans que rimam, eles grudam. Por quê? Porque é que nem você pegar um prego e martelar uma vez, martelar outra vez, cada vez que você rima, você martela mais uma.
né? Falei, se fosse uma coisa que rimasse, que fosse curta, que virasse quase um mantra, eu falei, mas eu trabalho com palavras, eu posso fazer um acrônimo equivalente, que é o PARE, né? Que é exatamente isso, e que ele rima, ele vai não crescendo. Quando você escreve que é pare, atente, respire, em frente, de enfrentar e de ir em frente, ainda tem um duplo sentido. Então, ele rima, e se você ficar repetindo, ele vira uma musiquinha, pare, atente, respire, em frente. Entende? Ele tem todo o potencial para você poder introjetar e memorizar. Se você memorizar e você lembrar de usar sempre, ele vira um hábito. Se você repetir um hábito por um prazo grande, ele vira um comportamento. E aí vira realmente um skill, vira uma habilidade que você tem. Em vez de você, estou aqui pensando na minha agenda e eu vou pegar meu prato para comer, tá? Estou lá no self-service. E eu vou pôr no prato, eu nem olho, quando eu vou ver, tem uma montanha de comida. Será que eu quero tudo isso comer? Por que eu peguei ovo de codorna? Eu nem gosto de ovo de codorna. Eu peguei porque estava ali, eu estava distraída. Então, o pare. Por isso que é adote para a sua vida, né? Adote como se fosse um cachorro caramelo, assim, o pai. É um exercício para você realmente questionar com você mesmo. Mas eu preciso ler essa notícia horrível agora aqui, que vai me fazer mal? Não, né? Eu não vou ler. Eu preciso responder essa coisa urgente, eu preciso... Entende? Você tem que parar para abrir um espaço de diálogo com você mesmo, para saber se você está um chuchu zumbi reagindo no automático, ou se você está realmente fazendo a melhor escolha para você naquele momento. Por isso que você tem que trocar esse impulso de reagir e responder por uma escolha que seja boa para você. Fala, não, isso aqui é muito salgado, minha pressão está alta, eu não vou pegar. Isso aqui eu vou pegar porque é legal e faz bem, tem pouca caloria, tem fibra. Escolhas conscientes exigem que você tenha um questionamento anterior e que você pare para abrir um espacinho assim para você mesmo, para você manobrar. Um espaço de manobra. Senão, você não consegue colocar. Rosana, eu achei muito legal o tema do livro por conta disso, porque você... Não é só a questão de você também analisar a sua atitude. É você parar um pouco, você pensar e refletir mesmo, assim, do tipo, porque a gente não consegue refletir. E às vezes é uma luta desigual, porque a gente também tem, por exemplo, a gente fala muito das redes sociais, mas é um negócio assim, é uma máquina de moer gente, né? Falar por televisão isso, mas acho que porque ele vai impulsionando você a compra, a luxúria, às vezes, a sexo, a tudo. Parece que é uma... E você vai ali e parece que é o certo. Você tem que consumir, você tem que ter uma relação sexual, você tem que fazer isso, senão você não é ninguém. E às vezes não é isso, talvez, que a gente precise, né? Claro, é muito bom você ter um dinheiro, é muito bom ter uma relação, mas, enfim... Ou você para e é aquilo mesmo, mas você faz de uma forma consciente, não mais automático como zumbi. Sabe que outro dia eu estava ouvindo, eu ouço muito podcast assim, e eu ouvi uma pessoa que fez uma colocação e eu falei, gente, é isso. Assim, quando você pensa o Instagram, o Instagram começou como um álbum de fotos, depois virou uma coisa de interação, hoje tem muita venda, mas você entende mais ou menos o ambiente. O TikTok não é uma plataforma de entretenimento, é uma loja. O TikTok é um shopping center. O objetivo dele é vender. E numa loja, se você entrar numa loja e ela é escura, tem uma lampadinha de 20 watts escura, e ela é triste, tem umas pessoas esquisitas, você não compra. Loja, bar, tem que ser alegre, né? Tem que ter um alto astral para você comprar, tem que ser convidativa. Por isso que eles não deixam botar vídeo agressivo, vídeo de... Ninguém vai para o TikTok reclamar das coisas, fazer denúncia, como a gente faz em outras plataformas. Eles mantêm um ambiente de loja, porque o ambiente de loja te coloca num mood de compra.
Então é coisa bonita, viagem, coisa legal, dancinha. Parece aquelas lojas aqui em São Paulo, Teodoro Sampaio, que bota bandinha de música na porta, bota umas gostosas na porta na inauguração, assim, que é para dar esse clima de vontade de consumir. Só que você entra lá e não percebe, vai ver você comprou 3 alicates, 12 lixeiras, um balde, coisa que você nem queria, nem precisava tanto, mas você entra no clima porque você está dentro de uma loja. Então, mas a gente queria comprar? Não. Quanta coisa a gente... Às vezes compra em um clique, você fala, ai, já foi, já comprei. Então, a gente está comprando coisa que não quer comprar e não precisa. A gente, às vezes, outro dia, ia responder, mas antes de escrever o livro do Pare Adotar, o Adote Pare, eu sempre fui muito reativa a hater. E como eu me achava muito espertinha, assim, eu falava, vou dar uma resposta muito mais inteligente que a do hater, vou responder aqui. Eu quero isso da minha vida? Eu quero gastar a minha energia respondendo hater? É para isso que eu estou no planeta? Não. Então, por que eu estou gastando meu tempo de vida respondendo gente que eu não sei se é robô, se são 12 adolescentes juntos respondendo coletivamente? Eu não quero fazer isso da minha vida. Eu estou fazendo isso porque virou um hábito automático. Então, eu parei, respirei e falei, tá bom, então essa pessoa está me xingando aqui. Para que tem o botão do bloquear? Então, bloqueia. Ou simplesmente nem isso, não responde. Entende? E segue em frente. Beleza. Porque quando a gente consegue fazer isso várias vezes e vai tomando consciência, depois você vai para o próximo passo, que é, eu tenho um objetivo na minha vida? Eu estou indo para algum lugar? Eu tenho um desejo, uma meta? Porque se eu tiver uma meta, tudo que eu fizer no caminho, ou não tudo, mas muita coisa que eu fizer no caminho, eu vou me perguntar, isso aqui ajuda a chegar no meu objetivo? Não. Então, é a mesma coisa. Estou indo para Sorocaba. Que bonita essa estrada secundária, vou pegar. Ela me leva para Sorocaba? Não, então não pega, senão você não vai chegar. Beleza. Vou parar no frango assado. Você está com fome? Você precisa ir no banheiro? Você quer comer um frango assado? Se você não quiser, você vai parar para quê? Você vai chegar em Sorocaba mais tarde. Entende? Então, esse hábito de se questionar e negociar ajuda você a chegar onde você quer, no tempo que você quer, ou, se não chegar, pelo menos ir num bom caminho, e neste caminho fazer opções que são coerentes com você, boas para você, e que são você, e não simplesmente a máquina te moendo, como você colocou. Isso não é, e eu acho que é muito interessante isso, porque, por exemplo, você citou a questão dos haters, né? Você tá ali dando sua opinião, então, e o Twitter, agora o X, né? É uma coisa de louco mesmo, né? Porque eu tenho lá quase 5 mil seguidores, né? Eu sou muito, muito baixo. Mas mesmo assim, junto com o meu canal, tem muita gente, algumas pessoas que vêm detonar. E gratuitamente, porque você, por que o negocinho que talvez um vídeo, alguma coisa ali, talvez o cara não gostou, ele vai agredir tanto, né? Eu me coloco no ponto de que são pessoas frustradas e eu prefiro não. Às vezes eu respondo com muito obrigado e a pessoa fica sem graça e para de falar. Então, às vezes eu sou muito educado nesse ponto. Você consegue, depois de adotar o pare, você consegue também entender o outro lado? Você consegue hoje enxergar que talvez aquela pessoa ali, não é que ela não gosta de você, é que talvez ela tá ali porque ela tá na onda da galera, que talvez 5 ou 6 pessoas não concordaram com a sua coluna na Folha, por exemplo. Sim, porque ela também pode estar nesse modo automático, sabe? Achando que ela, para interagir, ela tem que criticar, ela tem que ofender, não é fazer uma crítica, fazer uma ofensa, né? Porque intuitivamente ela sabe que as pessoas que ofendem recebem mais respostas, né, do que as outras. Então, talvez ela também não tenha consciência e talvez ela não esteja fazendo o que ela acha melhor. Sabe, vou te contar um negócio que aconteceu lá, você falou da Folha. A Folha, há um tempo atrás, adotou um sistema de enumeração de comentários. Então, você é um comentarista que volta sempre,
do lado do seu nome começa a aparecer um número, que é o número de comentários que você já fez dentro da plataforma. Ela adotou isso há um tempo atrás. E eu não tinha me dado conta. Mas aí eu ouvi um podcast, e nesse podcast eles entrevistavam uma pessoa que era um hater, e que quando começou a aparecer os números, ele se deu conta que ele já tinha ofendido, escrito ofensas, porque era sempre ofensa, ele só ofendia, era um cara. 10.952 vezes. E ele teve um choque. Ele teve um choque porque ele não tinha consciência, porque você... Fábio, 10 mil qualquer coisa é muita coisa. 10 mil posts é muita coisa. 10 mil vídeos, 10 mil comentários. 10 mil... O ano tem 365. Em 10 anos seriam 3.600. Nós estamos falando de 3 anos comentando diariamente. Então, esse cara se deu conta e ele parou. E ele fala no podcast, ele conta que foi um choque, que ele falou, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, ele parou porque tinha um contador. Então, a consciência chegou para ele, não por uma escolha individual de adotar o pare, mas por um choque de que alguém falou, amigo, sabe quantos comentários você já deixou aqui na plataforma? 10 mil, quase 11 mil. Então, essa pessoa não tem consciência, ela está totalmente no embalo. Teve um cara que eu também comento milhares de vezes, já que então foram uns 4 anos, ele comenta sempre me ofendendo. E eu fui lá ver o perfil. Ele é aposentado, mora numa cidade pequena no Paraná, talvez não tenha nenhuma atividade, às vezes está lá num cantinho, no celular e tal, e fica lá assim. Então, a gente também, como você falou, não deve levar tão a sério, porque você não sabe se a pessoa é aquilo, se ela está aquilo, se aquilo é só uma mania, um vício, né? Uma maneira de se sentir viva. Não é também uma questão de um vazio muito grande que a gente vive? Que eu acho que, na minha opinião, na minha visão, não sou analista, nada, mas é um vazio muito grande que eu sinto que as pessoas elas vivem hoje por conta do descartável, né? Então, é muito complicado isso. Eu acho que é um grande vazio com que potencializa, com que você, achando que tem o direito de ir lá criticar, não, você ofende. Tinha uma colunista da Folha que ela fala sobre, eu não me lembro o nome dela, até uma pena não lembrar. Marilis Pereira, Jorge? Não, ela fala sobre questões de relações após os 60 anos. Ela fala muito bem, ela fala no Instagram, ela fala dos vídeos, das opiniões, e ela citou que os millennials não, desculpa, a geração Z não sabe, não transa mais, né? Ela fez um comentário desse e tal. Ela foi destruída e ela respondeu à altura, mas ela foi destruída e eu vi aquilo ali, até falei para ela, poxa vida, as pessoas elas não conseguem discordar sem humilhar. Elas não conseguem olhar ou simplesmente ver aquele material e falar, eu não me interesso por isso. Não me interessa, ir embora. Não me interessa, não ligo para isso, não faz a diferença. As pessoas elas não conseguem, né? É a mesma coisa, vamos supor, você não gostar de uma cantora ou de um cantor e achincalhar o cara, mas você nem escuta o cara, que se exploda. Não está no teu rádio, não está na sua televisão, qual que é a diferença? É isso que como se a gente perdeu a capacidade de ignorar. Porque a gente entra nesse modo reativo e acha que precisa reagir a mesma coisa que a gente consome. Entende? Por que eu vou chegar no stand de frutas lá e falar assim, é o seguinte, tá horrível essa bancada aqui de caqui, tem caqui, eu não gosto de caqui, eu não como caqui. Então, eu vou embora e pego um abacate. Por que eu vou lá reclamar do caqui se não... Entende? É isso, a pessoa não consegue ignorar. Ela acha que tudo é uma oportunidade de se colocar, é uma oportunidade de se fazer presente lá, né? Assim, quando não é necessário. Então, mas é isso, é uma mistura de solidão, com falta de propósito. As pessoas estão naquele ratinho no contínuo ali, naquele carrossel, né? Com o hamster na rodinha.
ele não está indo para lugar nenhum. Às vezes ele não tem nenhum objetivo. E é tão bom quando você coloca para você um objetivo. Pode ser a coisa mais besta do mundo. Ah, hoje vou andar 10 mil passos. Aí você pega lá o pedômetro no celular e... é um objetivo, mas pelo menos é seu, é uma meta, uma coisa para você cumprir. Melhor do que você falar, vou xingar 10 pessoas hoje. Né? E para você, assim, hoje, você agindo dessa forma, tanto na sua profissão quanto na sua vida pessoal, o que você pode dizer como experiência, não só como autora, mas a experiência de vida sua em torno de você antes pensar, analisar, refletir? O que mudou isso para você, Rosana? Como que isso melhorou a tua vida? Nossa, melhorou demais para mim, porque o meu sofrimento caiu muito, porque a gente está o tempo inteiro sofrendo, né? A gente se compara e sofre, né? O tempo inteiro. Você vê uma pessoa que é da sua área e que está se dando bem, ou está ganhando mais dinheiro melhor que você fala, ai, mas que injustiça, porque eu faço isso tão bem, e o outro. Você fala, para. A vida do outro, a história do outro. Você não sabe a história do outro. Se você está vendo um pedacinho que não significa nada, você nem sabe se é isso mesmo. Então, sabe? Para. Então, isso tira sofrimento. Você até leu meus pensamentos, porque outro dia quase eu ia falar mal de uma cantora que eu nem gosto e nem ouço. Eu falei, mas por que eu vou contar uma coisa que eu não entendo, não conheço o repertório e tal? E por que eu estou incomodada com ela? Né? Então, é você sair do objeto e olhar para si. Falar, o que em mim está acontecendo que eu estou incomodada com uma pessoa que, nem sabe que eu existo. 2, que eu nem consumo. Mas alguma coisa me pegou. Então, é hora de eu parar e olhar para dentro. E ver, eu estou frustrada, eu estou com inveja, sabe, eu estou ressentida. Qual é o meu problema? Então, porque esse vício de criticar o outro impede que você faça uma autocrítica. Você nunca olha para você. Você está o tempo inteiro olhando para os outros, olhando para fora, analisando os outros. E aí você fica cega para o seu comportamento. Né? Então, isso ajuda muito a gente a olhar para dentro de si, sabe, sem medo. Porque a gente encontra muita coisa que não é legal, mas dá para consertar. Não, e até contar uma coisa rápida, né? Que a minha esposa abriu meus olhos, até uma situação minha. Eu tinha um costume muito também de xingar as coisas que eu não gostava, né? Xingar em casa. Passava uma cantora, passava uma banda, passava, sei lá, um filme, um programa, eu sempre xingava. É uma porcaria, é um lixo. Aí ela chegou para mim um dia e falou: por que você xinga tanto? Você não gosta? Não, eu não gosto. Mas por quê? E se um dia você fala isso para alguém, que a banda X é uma droga, mas aquela pessoa é importante para aquela pessoa pela história dela, você nunca parou para pensar? E ela, realmente, eu falei, é verdade mesmo. É verdade mesmo, porque eu não tenho o direito de vomitar o que eu não escuto, o que eu não vejo, para agredir um outro que não tem nada a ver com isso, e é o gosto dele, eu tenho que respeitar o gosto dele. Aí eu realmente eu falei, eu acho que é por esse lado mesmo, eu guardar para mim a minha opinião mesmo. Às vezes é melhor guardar para mim e seguir em frente. E até, mesmo que você guarde, você se questionar por que isso te incomoda. Eu aprendi há muito tempo que a palavra, numa sessão de terapia, que a palavra afetar é a palavra do afeto. Então você fala, não, mas eu não gosto, eu não tenho afeto por isso, eu odeio. Não, mas te afeta. Se te afeta de algum jeito, chama afeto. É um afeto de raiva, de ódio, mas é um afeto, uma coisa que te afeta. E aonde que ela te afeta? Entende? Então, alguma coisa. Porque se tem coisas que. Tem umas notícias que eu vejo e eu realmente ignoro, porque, por exemplo, se tiver alguma coisa sobre Roblox. Gente, eu não jogo Roblox, então eu nem acho nada, nem bom, nem ruim, porque eu nem sei, nem jogo. Né? Minecraft. Não jogo Minecraft. Então, beleza, que sejam felizes os que gostam. Mas não me afeta. Agora, quando eu vejo a cantora e eu fico com raiva e eu não gosto, alguma coisa ali tem. Porque eu não ouço, não consumo, mas alguma coisa nela, ou ela está fazendo sucesso e eu estou me sentindo por baixo, ou ela está, sei lá, muito bonita e eu estou me sentindo feia, alguma coisa está pegando. Ou ela está muito rica e eu estou sem dinheiro. Não, entende? Algo mais provável. Alguma coisa ali
está me afetando. E aí, então eu abandono ela, porque eu não quero fazer mal a ela, e vou para dentro de mim para saber o que está pegando. Então a gente tem essa conversa para fazer consigo, sabe? Mas isso também, Rosana, não vem da questão de valores, porque, por exemplo, nós temos os valores, você tem o seu, tem o meu, da gente trabalhar, lutar pelo nosso, fazer a nossa vida com o nosso esforço, com o nosso trabalho, e, por exemplo, você pega uma pessoa, seja ela quem for, anuncia tigre, tigrinho, jogos de azar, e acaba faturando milhões, 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 enfim, em cima da desgraça alheia, e ela está ali, firme e forte, enquanto muitos jornalistas, muitas pessoas especializadas em outras profissões não conseguem, talvez, atingir uma parte do patamar que uma pessoa ganha com atos ilícitos, por exemplo. E eu acho que isso também vem um pouco dos valores, né, Rosana? Acho que vem um pouco Não, da gente... não, isso às vezes a gente fica irritado, porque assim, o Brasil tem 10 milhões de pessoas que se declaram influenciadores. 10 milhões, é muita gente. E aí sai notícia, influenciador bate Porsche, atropela não sei quem, e é tudo gente que vem de tigrinho e tal. A gente fica revoltado, porque você fala, meu Deus, a pessoa que trabalha a vida inteira nunca vai juntar um dinheiro, um patrimônio que dá para comprar esse carro. E o cara bate o carro e ainda atropela, mata alguém e tal. Então a gente fica revoltado com isso, né? Mas porque isso é uma coisa errada, você está vivendo de enganar a própria base. Mas aí, como roteirista, eu penso, mas eu não sei qual é o próximo capítulo. Pode ser que no próximo capítulo ele bate a Porsche e vai embora, entendeu? Então, de Porsche eu não vou morrer, porque eu não vou comprar um. Isso a gente não morre. De Porsche eu não vou morrer, eu não morro. Isso você pode garantir. Eu posso garantir. Então, às vezes, a gente também fica localmente, né, com raiva, mas aí você para, respira, sabe assim, você se atenta que a vida dessa pessoa é um inferno. Ela pode parecer, ela segue um script. Ela vai quando está namorando, vai para Maldivas, que depois ela vai fazer compras, vai para Dubai, aí ela compra uma Porsche, aí ela pega uma grife qualquer que ela acha bacana, Gucci, sei lá o quê, e compra assim do chinelo até o pijama, tudo tem aquela logomarca da grife, sabe? Então, assim, o chinelo é Gucci, o pijama é Gucci, o cachorro está com roupinha Gucci. Então você vê que a pessoa, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela é tão superficial que eu realmente não queria nem ser ela, nem ter aquela vida. Então, tudo. Eu sei que aquilo é uma ilusão, que ela comprou aquela ilusão. Eu não quero essa ilusão para mim, sabe? Então, isso aconteceu numa viagem. Eu, há muitos anos, tinha ido para Santorini, na Grécia, e eu achava que aquele era o lugar mais lindo do mundo, e na minha cabeça era o melhor café da manhã que eu tomei do mundo, o pôr do sol mais lindo que eu vi do mundo. Aí, muitos anos depois, tipo 12 anos depois, eu falei para o meu marido um dia, assim, no aniversário de casamento, vamos voltar para lá? Eu queria tanto poder viver de novo, tomar aquele café da manhã, olhando aquele mar, assim, na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, Fábio, eu falei, eu nunca mais volto aqui. Virou um lugar instagramável que tem milhões de pessoas, tem stand, booth, assim, tem backdrop para tirar foto para o Instagram, virou um lugar de Instagram. As pessoas, 5 da manhã, eu saía para correr, tinha menina de longo, cílio postiço para fazer foto brasileira, fazendo foto para o Instagram às 5 da manhã, para aproveitar o nascer do sol, a luz, sei lá o quê, tudo de longo. Então, ela não está curtindo o lugar. A pessoa não sabe onde ela está. Ela não sabe o que é um vulcão de caldeira, ela não estudou, ela não sabe onde fica Santorini. Ela só foi lá tirar foto, sabe, para pôr no Instagram. Então é isso. Eu fui para Fernando de Noronha com meu marido e a gente estava numa prainha linda, pequenininha. Eu nunca tinha ido para Noronha. Aí eu vi aquela praia linda assim e tal. Eu falei, meu Deus, é o paraíso. Aí eu olho para o cantinho do paraíso e falei, bem, tem uma fila de pessoas, uma fila na praia. Uma fila? Na praia, em Noronha, um lugar. O que é isso? Fila para fazer foto no buraco do Neymar. Tiveram que fechar o buraco do Neymar. É uma parede das pedras, assim, que você subindo, até meio difícil, eu não subi, mas é meio difícil de subir. Você vai, e aí tem um buraco, uma piscininha, onde a Marquezine, o Neymar, sei lá, tirou uma foto, as pessoas fazem fila para fazer a foto igual no buraco do Neymar. Então, eu quero isso para minha vida?
Não, eu não quero uma foto no buraco do Neymar. Mas, entende, porque eu vou demonizar as pessoas? Não, elas estão encantadas, elas estão possuídas, elas estão num transe, elas estão numa viagem de copiar o Neymar. Quando alguém falar da foto do buraco do Neymar, ela vai falar assim: eu também tenho uma foto aí. Entende? Assim, eu não tenho a fortuna dele, eu não tenho 20 casas no mundo inteiro, não tenho bilhões de euros. Mas está no buraco. Mas eu tenho uma foto no buraco do Neymar. Estou ali, eu e Neymar, assim, ó. Eu ele e o buraco. Meu Entende? Deus. É uma viagem, uma ilusão que a pessoa tem. Eu quero essa ilusão para mim? Não, eu não quero. Mas eu preciso parar e pensar, e em vez de entrar na fila automaticamente, porque senão você vê a fila e fala, vou entrar na fila. Então, acho que é por isso que nesse Natal, quem puder ler Natal e depois sempre ter aí, presentear alguém que você está vendo isso, adote o par e compre o livro, dê para essa pessoa aí, que talvez queira só ficar tirando foto no buraco do Neymar, deu o livro da Rosana Herman. Entra no Instagram do Neymar, vai na foto do buraco dele, vai lá e divulga o livro. Isso, uma boa, vai ajudar muito. Esse é o lugar. Sai do buraco. Esse é o lugar. Esse é o marketing. Esse é o marketing. Ô, Rosana, agora é o seguinte, vamos lá. Acho que é um assunto que nós dois aqui temos em comum, que a gente gosta e ama, que é televisão, né? Que é uma coisa que tá aí na sua veia, nem preciso falar, né? O seu histórico, você passou por diversas emissoras, diversos programas, enfim. Eu sempre, às vezes, eu trago isso porque isso aqui é um arquivo, então essa entrevista vai estar arquivada daqui 20, 10, 15 anos, canal existindo ainda, vai estar o pessoal vendo aqui. A televisão, Rosana, ela acaba, ela se transforma ou ela perde relevância e se mantém ali ao vivo? O que acontece? O que você acha que acontece com a TV daqui a algum tempo? Darwin, né? Se adapta. É adaptativa. A televisão já se adaptou muito, né? A televisão era a maior base instalada, né, de rede, sempre foi a maior rede de comunicação instalada no Brasil. O IBGE, lá nos anos 80, 90, dizia que tinha mais televisor do que geladeira. Tinha gente que não tinha geladeira, mas tinha televisão, porque é o entretenimento da família e tal. Então, ela foi se adaptando de uma rede para virar um suporte, né, um suporte onde você pode espelhar coisas. Aí ela evoluiu para a televisão inteligente, para a Smart TV, onde você também tem os aplicativos para você poder assistir neste suporte. Ela passou a entender que, com a convivência da segunda tela, certos produtos eram privilegiados, como coisas ao vivo, shows, transmissões, final de novela assistido coletivo, né? O Twitter, durante muito tempo, foi uma sala de encontro para comentar novela, para comentar reality show. Então, a TV ela foi compreendendo essas mudanças e, na medida do possível, ela foi se adaptando, né? Aí você vê que, por exemplo, Vale Tudo foi essa coisa que mexeu com tanta gente, e hoje você tem a estreia, a novelinha vertical para o celular, né? Ao mesmo tempo que você vê que na plataforma do Globoplay tem a novela turca, que é um remake de Avenida Brasil, que eu falei que é a Avenida Turquia, né? Que é um remake que está indo super bem. E, ao mesmo tempo, você tem a Três Graças, que é um novelão que está no ar, então você vê que vai diversificando para continuar vivendo, vai se adaptando. Né? E assim, a ideia de novela está muito forte, tanto é que agora tem novela em tudo quanto é tipo, em tudo quanto é remake, em tudo quanto é plataforma, ao mesmo tempo que tem Vale a Pena Ver de Novo, que traz do passado. Então está tudo convivendo, aí tem live action, está tudo convivendo. Né? Tá tudo realmente convivendo. E o que eu acho que é a grande mudança, realmente, para falar, saiu de moda, mas existia mudança de paradigma, é a novela vertical adaptada ao celular vertical. Isso foi uma coisa que muita gente não comenta, e eu comento muito e faço palestras falando disso, que há 13 anos, quando surgiu o Snapchat, teve esse shift gigante que a gente não se deu conta, porque os nossos olhos formam um retângulo.
Por isso o cinema é retangular, a televisão é retangular, o YouTube surgiu como um vídeo retangular emulando uma TV, né? Era o William Bonner pedindo toda noite, vire seu celular, mas ninguém vai virar o celular, porque a hora que você pega o celular na vertical, você gosta porque ele é feito para caber seu corpo. E como a gente quer ser protagonista, a gente gosta do celular, porque ele não mostra a paisagem. Quando a gente imprime em papel na impressora, lá atrás tinha modo retrato e modo paisagem. Ninguém mais se importa com a paisagem. A pessoa quer só o seu retrato. Então, todo mundo começou a fazer dancinha porque a gente trocou a janela pela porta. A gente não falava que a TV assim, era como se fosse uma janela para o mundo. Tal. Mas o celular é um retângulo em pé, ele é o batente da porta. As pessoas começaram a fazer dancinha dentro do batente. Os movimentos, você não pode fazer assim que sai de quadro. Então, todo mundo faz dancinha assim, sabe? E ninguém mais dança, porque dançar ocupa espaço. Os dançarinos no palco vão de lado a lado. Então, ficou todo mundo assim, ó. E isso modificou realmente a linguagem. Diminuiu o horizonte, diminuiu um monte de coisas, e a gente, com novela vertical, vai ter que ter uma outra linguagem, enquadramento, que é tudo baseado em pessoas, em personagens. Você acha que essa novela que a Globo está preparando, ela vai conseguir ir para uma bolha da minha geração, de 40 para cima, da sua geração? Você acha que vai conseguir chegar nela? Na geração da minha mãe? Acho difícil. Acho Você acha difícil que ela está tendo na bolha dos 20 e pouco? Ela já é moldada para esse consumo rápido de mais capítulos de 4 minutos, curtinhos, feitos assim, focados assim. Eu até escrevi sobre isso, que é tudo muito... como é tudo muito curto e muito rápido, muito pequeno, tem que ser tudo Romero Brito. Cores primárias, vermelho, azul, verde, laranja, amarelo, e é um gato. Acabou, está explicado. Não tem nuance, não tem... será, não tem a ficar assistindo. Tanto é que essa geração mais jovem que vive a vida na velocidade 2x, não consegue ouvir nada na velocidade 1, que é adaptativo também, né? Se adaptou a viver nessa velocidade, quando assiste Pluribus, ela fala, mas é slow burn, demora para acontecer. Eu falei, minha filha, se você assistisse Tarkovsky no cinema, se você visse uns planos que ficava 2 horas enquadrando uma pan assim para você ver, e era só uma árvore que ele ia mostrar. Assim. Então, assim, é tudo feito para se adaptar ao veloz, né? Então, para consumo, é como se fosse assim, Cheetos bolinha, para comer depressa sem olhar, prestar atenção, Doritos, né? Não é alta gastronomia. Não é um prato para saborear, é só para engolir mesmo, rapidinho. Não, agora imagina você falando nisso do Pluribus, que eu estou acompanhando, é maravilhoso, maravilhoso. É muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso. Ali entre Ruptura e Pluribus, para mim, tá igual ali do que me prende, que me dá. Agora imagina a molecada ver aquele filme da Jeanne Dillman, que são 3 horas e fica numa imagem acho que é a Chantal Akerman que fez esse filme, e que até foi considerado um dos melhores filmes do mundo. Só fica ali, talvez por 30 minutos, com uma mulher fazendo um frango à milanesa, por exemplo, um peixe à milanesa, e fica meia hora ali focado. Hoje em dia as pessoas não querem mais isso. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, Rosana. Por exemplo, a gente fala muito da velocidade, é muito rápido, papapá. A gente tem um programa chamado Globo Rural, que ele é um programa de 1 hora, acredito que seja isso. É um programa que ele não é rápido, ele é um programa lento, ele é um programa feito fora não é para o povo urbano, é para o interior, e faz um sucesso danado. Consegue uma audiência 8 horas, 9 horas da manhã de um domingo. O que acontece? Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da rapidez, mas um programa consegue talvez ter um pico mais alto que o do Luciano Huck no domingo. Mas é cool dizer que assiste o Globo Rural. Né? É cool. Isso veio lá do Twitter, quando as pessoas começavam a falar: o que você faz de manhã, sábado de manhã? Né? Eu estava vendo Globo Rural. Eu também vejo Globo Rural. Então, tem algumas vertentes. Uma, eu acho que muita gente tem
um pé antepassado da sua própria infância no interior. A gente tem muita gente com raízes interioranas, né? Tem muita gente que gosta do sertanejo e do agro e tal, então isso também remete, tem um pezinho nesse conceito assim, de universo agro. Virou cool assistir Globo Rural, virou uma coisa meio cult de ser, eu sou bacana e tal. E tem uma coisa afetiva também. Ele tem uma afetividade, uma inocência, que é que nem quando você vê, eu ouço muito rádio também, faz uma pergunta de infância. Nossa, chove ouvinte. Falando de brinquedo da infância, bolo da avó, sabe, qualquer coisa que remete à origem de avó e infância, num mundo muito sozinho e sem afetos, qualquer coisa que tenha essa coisa bucólica, campestre, rural, meio, sabe, Turma da Mônica, sabe, assim, meio essa ideia de bem isso, bem inocente, Chaves, do mesma natureza e da inocência infantil de Chaves, que é quase um antídoto contra esse mundo agressivo que é onde a gente está imerso, né? O Globo Rural não mata ninguém, mata umas pragas só lá, vai lá, borrifa um negócio, mata. Só Não, mata é um as pragas. programa, eu não é desdenhando, não. Ele é um programa muito bom. Ele é um Muito programa bom. maravilhoso. Sempre foi. As últimas reportagens, eu adorava sempre assistir as últimas reportagens do programa. O programa José Milton Ribeiro, aquela reportagem dele no Vietnã é histórica. É um programa maravilhoso. Mas aí, Muito por bem. exemplo, não, ele é muito bom. Agora sim, a gente fala, por exemplo, a gente falou dessa questão que tem essa questão da nostalgia, talvez, aquela questão da gente relembrar um momento e tudo mais. Aí eu te pergunto, o que acontece? A gente tem o SBT, né? Hoje já são mais de um ano que o Silvio faleceu, e o SBT ele patina de uma forma bizarra, porque muita gente brinca com o SBT, mas o SBT já teve muitos programas bons e experimentais até. Né? Ele conseguiu trazer muita coisa ali que a televisão, uma Globo, uma Manchete, não soube fazer, eles sempre fizeram muito bem, mesmo com popularesco. Rosana, por que você acha que patina, mesmo apostando tanto na nostalgia, ainda no nome Programa Silvio Santos, uma animação do Silvio Santos ali? Eu vi uma propaganda da Telecena com o Thiago Abravanel que tem a voz do Silvio Santos ainda. Por que você acha que patina tanto o SBT e não consegue manter uma audiência boa e cada vez mais a fuga de espectadores? Eu acho que o público não quer que o SBT mude, ou progrida, ou cresça, ou vá para frente. O SBT talvez, assim, para muita gente, a única certeza que você tem no mundo de que as coisas vão estar daquele jeito que sempre estiveram. Né? A perda do Silvio foi um abalo no sentido de que, meu Deus, como assim não vai ter mais? Né? Era para ser para sempre. Então, você vê essas novelas que se reprisam ad infinitum, o Chaves que sempre volta. Esse é um fenômeno que até na Band acontecia quando passava o Mr. Bean. Eu sei porque eu apresentei um programa e passava o Mr. Bean. E o Mr. Bean tem pouquíssimos episódios. Você deve saber, é um número pequeno. Não é que a coisa tem 500, não deve ter, são poucos episódios. E repete da audiência igual, porque o mundo é tão inseguro, tão incerto. A gente não sabe se a televisão vai viver, se essa profissão vai existir. A pessoa não vai prestar vestibular, ela não sabe se a profissão vai existir com inteligência artificial daqui a 2 anos. E se ela estiver no 3º ano e não existir mais aquela carreira? Sabe? Então, é tanta insegurança, porque as coisas mudam tão depressa, e agora com a inteligência artificial, você nem sabe o que vai acontecer com o mundo, não sabe se todo mundo vai um dia ficar desempregado e vai ter uma renda mínima universal, você não sabe o que vai acontecer. Que o SBT representa aquela certeza, sabe? Tipo, a casa da avó, você vai chegar lá e vai estar o sofá igual, está lá há 50 anos, vai estar tudo igual, ela vai fazer aquele mesmo bolo de fubá que você gosta. Então, a gente precisa ter algumas balizas que ficam a mesma coisa, porque o resto todo está mudando e dá uma insegurança muito grande. Então, eu acho que o SBT ter sempre o Celso Portiolli, ter
os quadros iguais. Então, assim, quando eu estou me sentindo, a pessoa está me sentindo, ela volta para lá e tem a certeza de que vai encontrar alguma coisa que ela já decodificou, sabe? E não estou menosprezando, eu estou falando de ter um porto seguro, sabe? Para onde voltar. As pessoas ficam abaladas quando os apresentadores vão embora, quando troca, quando elas ficam abaladas, porque é uma certeza a menos que ela vai ter na vida, nesse mundo tão incerto. Pronto, uma coisa que eu gostava, quando fecha um restaurante que você gosta. Eu até hoje não aceito certos sites que fecharam do Google e que eu gostava. Como que tirou esse serviço do ar? Era tão bom, como é que não tem mais o Stumble Upon, sabe? Quando muda um serviço, por que tiraram daqui, agora o Instagram, o mais é aqui para fazer o post? A gente, qualquer coisa que muda, a gente fica desesperado. Sim. Não é? E é engraçado assim que, por mais que o Silvio já estava fora do ar, não tinha talvez o apelo tão grande que ele teve, a morte dele realmente foi uma coisa muito forte mesmo, né? Eu sabia que ia ter a comoção, mas não da forma que foi. Eu acho que realmente pegou muita gente. Eu acho que aí as pessoas percebem a vida que a gente viveu vendo o Silvio Santos, né? Então é um golpe, né? Mesmo sabendo que ele não estava mais no ar, é um golpe porque a gente perdeu uma referência do nosso passado, né? É, uma certeza que a gente tinha, né? Então você fica mesmo sem chão. Então a gente quer que continue pelo menos mais ou menos igual, sabe? Assim, para você ir lá e saber. Um lado até infantil da gente, né? Por que criança assiste tantas vezes o mesmo filme? Porque ela tem certeza de ter o controle sobre aquela história. Ela sabe o que vai acontecer na próxima cena. Sabe que vai ficar tudo bem no final. Ela pode assistir sem medo, mesmo que tenha bruxa, porque ela sabe que no fim a bruxa vai se dar mal, ela já viu. Né? Então a gente precisa ter desse conforto, dessa segurança, num mundo tão incerto, onde a gente está sempre nesse sobressalto. Por isso que o Chaves e outros seriados, sitcoms da vida dão certo, porque por mais que a família seja uma família que tá ali, cai o telhado, no episódio tá tudo normal. No próximo episódio. Exatamente. A gente sabe disso, que ali não é infalível. Ali a gente vai ter essa segurança. Realmente, isso mexe muito com a gente. A gente precisa ter esse conforto de que a gente sabe que um dia as coisas realmente dão errados na vida real. Um dia vamos perder nossos parentes, vamos perder nossos amigos, nós vamos embora. E ali naquela série que tá ali pelo... Mr. Bean, eu procurei aqui. O Mr. Bean, ele tem 15 episódios, uma única temporada. É muito pouco. É muito pouco. Não, na verdade, nem é uma... Olha, na verdade, nem se coloca como temporada, porque o programa era exibido esporadicamente, 3 episódios em 90, um episódio em 91, outro em 92, 2 em 94, assim vai. Era um programa esporádico, ele não tinha nem temporada, se você parar para pensar. E cativa. E cativa. E toda vez você pode passar de novo e as pessoas vão assistir. Porque é uma linguagem universal. Entende? Aquilo fala direto para as suas emoções sem ter que falar nada. Sim. Sabe? E aquilo dá você gosta dele. Mas olha, mas até eu vou fazer uma pergunta aqui para ver se a gente pensa igual. Por exemplo, nós temos as nossas memórias afetivas. Pode ser com o Silvio Santos, pode ser, sei lá, com um apresentador do telejornal, um Cid Moreira, um Sérgio Chapelin, a Ana Maria, enfim, não importa. A gente tem essas memórias e talvez uma ligação com aquele canal. Na Globo eu assistia tal coisa, no SBT eu via o Jô Soares, etc. Nós crescemos, a sua geração e a minha geração cresceu na televisão, se apegando a canais, identificando que ali era no canal 5, no canal 13, no canal... Enfim. Hoje não tem mais isso com essa nova geração que está vindo e provavelmente com as pessoas que têm 20 anos. Talvez eu senti assim que houve uma comoção com a saída do Bonner, era um cara que estava ali há quase 30 anos no Jornal Nacional e tudo mais. Você acha que futuramente isso ainda vai existir? Porque, na minha visão, Rosana, a televisão ela vive porque ela tem simbolismo, ela tem rituais.
na televisão. Eu sempre pensei muito nisso. A televisão se tornou um ritual e dentro da programação há rituais. Isso está se acabando porque as crianças e os jovens estão indo para o streaming, estão indo até, às vezes, o televisor não é mais necessário porque vê no notebook ou joga ali, joga na parede com data show, enfim, nem fala mais data show. Aí joga na parede e bota lá. Essa falta de conexão, essa falta do simbolismo, essa falta da marca, de pensar, falar, poxa, Luciano Huck vai daqui, por exemplo, 15 anos, sei lá, vai se aposentar. Você acha que vai ter esse mesmo impacto ou não? Isso é perigoso para a TV? É que a TV faz isso de uma forma coletiva, né? Porque como ela emite e pega um monte de gente, a gente, até na segunda tela comentando, ela faz isso de uma forma coletiva. Mas hoje as pessoas elas continuam buscando esses rituais na vida desses influenciadores. Porque a pessoa que segue a Virgínia Fonseca, seja lá por que razão for, ela acorda e vai ver a vida da Virgínia Fonseca, vai ver se as filhas tomaram banho, se elas se trocaram, se a mãe dela foi visitar, se ela foi ver o Vini Júnior, se ela está vendendo perfume novo. Tal. Ela cria para ela um ritual, um mundo individual, onde ela tem esse rito, só que a gente não sabe, porque não é mais coletivo. Ela criou para ela. Tem gente que fala, estou preocupada, a Virgínia está 4 horas sem postar, aconteceu alguma coisa, ou ela está num avião. Você imagina isso? E cobra. Outro dia eu vi uma notícia dizendo assim, Virgínia acalma seus fãs dizendo que ela não postou nada porque ela estava viajando, estava no... ainda bem, porque eu já estava preocupada que ela não saiu e não avisou, sabe? Assim, tipo, sua filha, sua mãe, sua tia. Mas as pessoas, elas têm necessidade. Tanto é que a palavra do ano é parasocial, que eu conheci há um tempo essa palavra, que é uma relação que você tem com uma pessoa que nem sabe que você existe, uma relação de fã com ídolo, que você tem sentimentos, fica de mal, fica de bem da pessoa, e ela nem tem consciência da sua existência. Então, fã da Taylor Swift, que, né, a Taylor Swift não sabe quem é você individualmente. Mas então virou a palavra do ano porque é um novo tipo de relação. Então, as pessoas hoje elas já tinham relações parasociais com pessoas da TV, mas hoje elas têm esses ritos que você fala. Prova disso é que a televisão funciona na base de grade, e grade é uma coisa que define e prende e coloca numa prateleira para organizar, mas as pessoas fazem as suas próprias grades de consumo seguindo influenciadores todos os dias e acompanhando a vida da pessoa assim, mais do que a própria, né? Então, eu acho que isso é uma necessidade humana, de você criar esses ritos, de ter seus ídolos, de ter essas pessoas onde você ancora as suas emoções, as pessoas que servem de modelo para a sua vida, que você se inspira ou quer copiar. Eu acho que... Só que a gente não tem mais esses dados como a gente tinha na televisão. Porque na televisão a gente tinha... Hoje você tem seguidor, mas você não sabe realmente o que está acontecendo. Na televisão a gente tinha essa informação. Hoje quem tem essa informação são as big tech, são as inteligências artificiais, elas sabem o que todo mundo está consumindo, está vendo e está fazendo. De vez em quando eu pergunto para ela me contar, eu falo, você que sabe da vida de todo mundo, aí você que é treinado com bilhões de coisas, me conta aí, o que as pessoas estão querendo? O que as pessoas estão consumindo? Né? Você tem que conversar com as IAs para extrair alguma informação. Bom, olha, eu ficaria aqui, sei lá, 3 horas falando com você, e aí eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente precisa disso. Você escreveu o livro Adote o Par, e quando você vai escrever o seu livro, das suas memórias televisivas e dos seus trabalhos na televisão, que são inúmeros? Hoje o Dudu me perguntou isso. Eu falei, preciso criar um pool de advogados. Eu posso contar a minha parte, mas assim, o problema é processo, porque você conta uma coisa que você viveu, que você realmente viveu. Eu trabalhei em todas as emissoras. Então, e eu vou falar uma coisa de alguém. Primeiro que tem, até antes da internet em 95 não tinha registro, então eu vou falar tudo da minha cabeça e não posso provar. Né? Segundo, que eu me lembro que algumas vezes que eu contei coisas que eu vivi e as pessoas ficaram loucas da vida comigo, me xingaram. Como que eu falo? Primeiro, tem uma coisa muito do brasileiro que diz assim, você não pode criticar uma pessoa que já morreu, porque ela não está aqui para se defender. Eu falei, então não posso falar mal de Hitler, também eu já chutei o balde. Né? Então não posso falar mal de Stalin, Lenin, sabe? Porque já morreram, né? Qualquer
Gengis Khan, não posso falar sobre Gengis Khan, porque ele já morreu. Mas as pessoas têm isso. Você fala de alguém que morreu, ela fala é uma covardia, porque ela não está aqui para viver. Tem esse pensamento. Né? Segunda, que você tem que tomar muito cuidado por causa dessas coisas de processo. Quando você escreve a biografia de uma pessoa famosa, aparece alguém para reclamar, não gostei que você botou aquilo, e você falou assim, sabe, essa parte é complicada. Então, você tem que falar de uma maneira muito... Eu tenho esse projeto e já comecei a escrever essas memórias, mas tem que falar muito dentro de um contexto. Então, o contexto que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, que requer muita pesquisa, é um contexto também tecnológico. Quer dizer, o que você tinha de tecnologia naquela época para você poder fazer as coisas naquele programa, como é que você... sabe? Mas é difícil você contar o que você viveu e a sua vida, mas envolvendo terceiros. Eu lembro de eu tive experiências difíceis em redes sociais contando coisas. Tem coisas que são legais quando você conta, mas tem coisas, por exemplo, assim, de produções onde as pessoas roubavam dinheiro da produção, onde as pessoas, sabe, assim, traíam umas às outras, onde as pessoas mentiam, onde às vezes o quadro, as pessoas enganavam o público, e você contar isso é difícil, sabe? É difícil porque tem coisas incríveis, histórias maravilhosas, e tem coisas muito que vão afetar muitos descendentes de pessoas que não vão querer... E vai deixar muita gente surpresa também, até talvez desiludida. Desiludida. Televisão Tem gente que dizia para mim, você está brincando que era tudo armado quando ia acordar o artista. Eu falei, lógico, o cara ia mostrar a casa dele, o cara alugava uma casa, um hotel, e ia acordar lá de mentirinha. Tem gente que nunca tinha se dado conta, porque até a gente entrar na internet e virar produtor de conteúdo, as pessoas não tinham noção da câmera. Então elas falavam assim, o quê? O táxi do Gugu tinha uma câmera dentro? Não, gravava como, gente? Eu gosto de uma câmera dentro do carro. E como que ia gravar a pessoa no táxi do Gugu? E era tudo ator, Era tudo ator, era tudo montado, era tudo combinado, todas as pegadinhas. A gente falava, gente, mas vocês não viram a mulher com a bolsa sempre vazia, que nem mala de seriado, não tem peso, o cara pega a mala. Pega a tua mala quando você vai viajar. A mala pesada, a pessoa levanta. Então, mas as pessoas, elas estavam naquela ilusão e elas não querem que você mate a ilusão. Então, quando você conta, às vezes tem gente que fica muito triste, porque você está arruinando uma ilusão de anos, que ela passou a infância acreditando. Então, não, a minha terapeuta, eu faço terapia, né? Para aguentar esse mundo, eu tenho que fazer. A minha terapeuta, ela ficou horrorizada ao saber que ela conhece o meu canal, e ela ficou horrorizada ao saber que o Qual é a Música não era uma criação do Silvio. Não. Grande parte do que o Silvio trouxe, nem o símbolo do SBT é uma criação original. Ela falou, não acredito. Eu falei, não é. Falei, não copiado. Eu participei de 1000 reuniões assistindo VHS gringa para poder copiar a coisa igualzinho, sabe assim? Mas as pessoas ficam horrorizadas quando você conta assim, que aquelas cartas que jogavam, já tinha umas cartas marcadas lá que você ia pegar só umas de cima lá e que eram todas iguais, eu já estava... Você conta essas coisas assim, que o sonho maluco, tinha gente que escrevia sonho, eles pegavam a ideia da criança, com o sonho da criança, contratavam uma criança numa agência e ia fazer com o ator e tal, porque, sabe, roubava o sonho da criança que mandou a carta e realizava o sonho com atores. Que a Porta da Esperança era o contrário, não era a pessoa que pedia o fogão e você dava o fogão, primeiro tinha o comercial, que tinha um patrocinador que fazia fogão, e aí tinha que achar alguém que quisesse um fogão, que o fogão já tinha sido pelo patrocinador. Então era o contrário. Gente, mas a TV é uma indústria, e ela está lá também para vender, e ela tem que ter patrocínio. E ela está para emocionar, ela está para atingir o público, porque ela precisa segurar o público. É diferente do cinema. Quando você vai no cinema, você vai ver um filme por 2 horas, você comprou o ingresso e você vai ficar 2 horas. Se o filme é chato ou não, não interessa. É o famoso você compra no escuro, você paga primeiro e vê depois. Mas você tá lá. A televisão não. A televisão você tem um controle remoto, você muda a hora que você quiser, o cara tem que segurar. E aí a gente entra nisso. Mas eu falei isso, Rosana, porque você
tem uma participação muito grande dentro da história da televisão. Quando você veio para cá a primeira vez em 2021, a gente até falou sobre o papel das mulheres na TV, e eu fiquei muito emocionado de ter falado com você, porque eu acompanhei você, acompanho você. Então, quando a gente tem uma profissional do seu gabarito que está aqui falando comigo, é o que eu falei para o Chico Barney, não importa, a pessoa pode ser talentosa, né? E competente naquilo que faz, mas se ela não tem uma humildade de tomar o tempo dela para pelo menos falar com qualquer pessoa que seja, não só comigo, com qualquer um, ela pode ter talento, mas ela não vai para frente. Por isso que você está aqui até hoje, por conta da sua capacidade de ver os seus colegas falar, não negar, não negar. Eu falei isso para o Chico Barney, eu falei, Chico, você no hype veio falar comigo aqui, que não tem uma coisa grande, mas vem falar, então eu fico muito contente e cada vez mais admirando você, cada vez mais torcendo pelo seu sucesso, que você continue nos seus projetos e principalmente trazendo a forma que você escreve, a forma que você tem esse seu olhar único e que marcou a história da TV e da internet também. Então, para finalizar, eu queria que você fizesse uma propaganda do seu livro, a descrição está no link aqui do vídeo. Então, quero agradecer demais, Fábio, porque assim, a gente está todo mundo junto, na mesma, a gente é movido pelas nossas paixões, a gente é movido pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pela nossa vontade de viver, de fazer, de realizar, de conhecer, de aprender. Então, eu acho que a gente se iguala nessa tribo, sabe? A tribo onde a gente se iguala não é no número de seguidores, não é na conta bancária, não é na fama, não é no hype, é na paixão que nos move. E a gente reconhece o outro. Eu olho para você, você se vê em mim, eu me vejo em você. A gente se reconhece nas coisas que a gente valoriza, que a gente quer entender, nas coisas que encantam a gente, né? É o mesmo encantamento. Assim, eu outro dia, só para dar um exemplo, assim, estava uma noite linda, uma lua cheia. Eu saí para passear com meus cachorros, olhei aquela lua gigante amarela que estava assim. Aí tinha um menino entregando no iFood de bicicleta. E eu vi que ele entregou, estava indo embora. Eu falei, pera. Ele que foi? Eu falei, você viu a lua? Ele, não, vem cá. Peguei o menino, parei embaixo da árvore, assim, para achar um café. Olha essa lua. Cara, então era eu e o entregador do iFood vendo a lua. Sabe? É isso, vendo uma coisa linda e a gente querendo compartilhar um momento, uma coisa legal. E é mais ou menos isso que eu fiz escrevendo a Dot Party. Não é um livro absolutamente original, não vou ganhar um prêmio, sabe? Mas é um livro sincero que convida as pessoas a tentar, em qualquer momento da vida, assim, eu aprendi isso com várias outras pessoas, que é que entre o impulso assim que acontece com você, alguém te xinga, uma pessoa te chama, você vê uma coisa na vitrine, você recebe um impulso. Entre o impulso e a sua reação, existe um espaço. É nesse espaço que a gente tem que criar uma amplitude, parar e escolher o que a gente quer. É aqui que a gente exerce a nossa existência. É aqui que a gente consegue descobrir quem a gente é, o que a gente está fazendo, qual é o sentido das coisas. É nesse espaço que a gente para e a gente adota essa postura. É a hora que você fala assim, por que eu tenho tanta roupa no armário que eu não uso? Por que eu não dou isso aqui para quem precisa? Sabe? São esses momentos que convidam e que, se você a todo momento conseguir trocar as reações impulsivas e inconsequentes por escolhas inteligentes e conscientes, você vai ser muito mais feliz, sua vida vai ser melhor, seu entorno vai ser melhor. Sua mulher te deu um alerta um dia e já melhorou a sua vida. Você vê como é que pois é. Tem que escutar. Obrigada. Maridos, escutem mais as esposas. É isso aí. Obrigada. Olha, Rosana, obrigado. Um ótimo 2026 para você. Muito sucesso, muita saúde, muito trabalho. E se você que acompanhou quer comprar o livro, tá aqui na descrição. Tá aqui o link direto para a Amazon para você ter o livro em mãos. E já que a gente está chegando aqui no final do ano, tenho que agradecer a você que acompanhou o canal ao longo de 2026. Aliás, minto, ao longo de 2025. Continue em 2026. Eu desejo um ano de muito trabalho, de muita saúde, um ano só de felicidades, que seja muito melhor que esse ano. E que todos nós tenhamos um bom Natal, uma ótima passagem de ano.
É isso que eu desejo de coração 2026, com muita saúde e trabalho para todos nós. Voto com o relator. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.